Protocolo de consulta, território quilombola, Brejão dos Negros. Ser quilombola é ser uma mulher preta porque minha mãe foi, minha avó foi, meus ancestrais foram. Pastora, território quilombola, Brejão dos Negros. Sumário. Item 1, apresentação, página 4. Item 2, somos quilombolas. Temos história de cativo e ancestralidade, página 6. Nossas tradições, página 12. O candomblé, a umbanda e os caboclos, página 13. A cultura do maracatu, página 16. A arte por mãos de mulheres, página 18. Item 3. Nosso bem viver, história de luta e libertação, página 20. Item 4. Princípios do nosso bem viver, página 28. Item 5. Nossa forma de organização, página 30. Nossas associações, instrumento de organização, página 30. Nosso coletivo de juventude, página 32. Nosso coletivo de crianças, página 33. Nossos anciões, página 36. Item 6. Nosso território, página 38. Nosso mapa, página 42. Grandes ameaças ao território, página 44. O problema da falta de titulação, página 44. As mudanças climáticas, página 45. A especulação imobiliária, página 46. As hidrelétricas espalhadas pelo Velho Chico, página 47. O avanço do hidroagronegócio, os tanques da carcinicultura, página 48. Exploração de petróleo e gás no entorno do Velho Chico, página 50. O zoneamento ecológico e econômico do litoral norte de Sergipe, ZEE-LN/SE, página 52. Item 7. Esperamos com este protocolo, página 54. Item 8. Como a legislação protege os povos tradicionais e seus territórios, página 55. Item 9. Devemos ser consultados, página 58. Item 10. Quem deve ser consultado em nosso território, página 59. Item 11. O jeito como queremos ser consultados, página 60. O que entendemos como consulta livre, página 61. O que entendemos por consulta prévia, página 61. O que entendemos por consulta informada, página 62. Item 12. Item 12. Período que podemos ser consultados, página 63. Item 13. Quem deve arcar com os custos da consulta, página 65. Item 14. Quem organiza e coordena as reuniões, página 65. Página 4. Item 1. Apresentação. Nós, do território quilombola Brejão dos Negros, apresentamos o presente protocolo de consulta como instrumento de defesa do território, conforme estabelecido pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, OIT. Trazemos as vozes de nossas comunidades, experiências, fotografias, mapas e iconografias que tornam viva a nossa história, nossa identidade, nosso território, nosso modo de viver e nosso esforço de garantir direitos constitucionais. As regras estabelecidas neste documento para garantir a consulta e o consentimento livre, prévio, informado e de boa-fé devem ser levadas em consideração por qualquer plano público ou privado que venha interferir em nosso território. Não podemos mais continuar sem que nosso território esteja livre de todo e qualquer impacto que comprometa a nós e a natureza. Como quilombolas e guardiões deste território, temos a responsabilidade de observar e avaliar bem toda a ação que venha interferir em nosso lugar. O protocolo de consulta significa para nós um esforço para que o Estado leve em consideração nossa identidade e nosso território. É obrigação dele cumprir e fazer cumprir a legislação que respeite a nossa existência e garanta a manutenção de todos os ecossistemas. O quilombo é um lugar de vida, hoje, amanhã e sempre. A Associação da Comunidade Remanescente do Quilombo do Brejão dos Negros, denominada Associação Santa Cruz de Brejão dos Negros, representa legalmente o território, que acolhe as comunidades quilombolas autoidentificadas de Resina, Carapitanga, Santa Cruz, Brejão dos Negros e Brejo Grande. Defendemos, através deste protocolo, uma natureza saudável, um território sustentável e um quilombo livre da discriminação, do racismo e do passado escravista.
Queremos um modelo de desenvolvimento sustentável capaz de nos envolver em tudo. Essa é a dívida histórica que o Estado brasileiro tem com o povo preto da foz do Rio São Francisco. Página 5. Fotografia de um rio envolvido por mata verde. Página 6. Item 2. Somos quilombolas. Temos história de cativo e ancestralidade. Em seguida, fotografia de Assembleia Geral realizada pela comunidade quilombola na construção do protocolo de consulta. Apresento a comunidade Brejo Grande, um município de nossa gente, conhecido pela cocada e o arroz, como encantador do povo de Mangabeira, onde o axé afro abraça nossa cultura, onde os meninos fazem roda de capoeira. Diga oi à comunidade Santa Cruz, onde o quilo batuque faz o eco, o grupo dança aiê faz o povo se mexer, os pequenos do Quequereuá com teatro a valorizar. Ainda tem a macaxeira e a mandioca para uma farinhazinha. E quando o sono bater, tem esteira para uma cochiladinha. Ainda temos a Resina, a comunidade pesqueira, onde o velho Chico faz o turismo, onde o siri é pego na pituqueira. É o lugar do machixe e do arroz também. Lá camarão no covo, peixe no puçá também tem. E vocês já viram carapitanga? Tem coco verde pego na peia. Tem um caranguejo gaiamu, o sá, é cheio de mulher marisqueira. Tem artesanato de palha, ainda tem a tarrafa da população pesqueira. Tudo isso é nosso território, o Quilombo Brejão dos Negros, lugar de gente guerreira, de gente parceira, de um povo da terra que come dela, agradecendo ao céu e se banhando no mar. É o povo de pele preta, com beleza a destacar. Keilane Bispo Alves, jovem quilombola de Brejão dos Negros. Somos o território quilombola de Brejão dos Negros, composto por 5 comunidades que se auto-reconhecem como quilombolas: Comunidade Resina, Comunidade Santa Cruz, Comunidade Brejão dos Negros, Comunidade Carapitanga e Comunidade Brejo Grande. O nosso ancião Chico Rosa, da comunidade de Resina, que já se ancestralizou, dizia que o povo que morava nesse lugar eram todos cativos dos fazendeiros. Ele contou, e está registrado na cartografia de Resina publicada em 2009, que eles trabalhavam em alqueires de arroz. Os poceiros lucravam tipo 32 salame, equivalente a 240 quilos de arroz, e, abre aspas, não tinham direito a nada, fecha aspas. Manuel Santana, outro ancião que também se ancestralizou, confirmava a história de que eram escravos alforriados, trabalhadores cativos das fazendas. O povo trabalhava aqui em roças dos poceiros, na pesca artesanal no rio, no mar, nos mangues e lagoas marginais. Mas nossa liberdade era limitada. Tinha mata-burro e porteira para todo lado. Éramos presos em nosso próprio território. Os fazendeiros nos impediam de ser livres em nossa própria casa. Abaixo, fotografia de Dona Marília, anciã da comunidade Resina, território quilombola Brejão dos Negros. A seguir, depoimento de Dona Marília. Vocês sabem como era trabalhar de meia para os fazendeiros? Meia de 2 salame. A gente tem um e eles têm o outro. Se for 3, eles têm 2 e nós tem 1. Mas eu quero contar para vocês o que eu sofri. Então, aqueles 3 em 1, aquele da gente, era para nós todos pagar todas as despesas que nós fazia do nosso punho. Então, no final do ano, nós não tinha nada que a gente recebesse de lucro. Era só trabalho. Quando o arroz amadurecia que nós ia voltar, ele não deixava a gente levar uma balsa de arroz para casa para comer com a família. E nós se revoltava, mas não podia fazer nada, porque era aquele lugar que nós podia estar morando. Nós tinha medo de sair dali. Era onde tinha o trabalho, assim mesmo, pinguino, mas nós tinha que estar ali. Aí nós vivia como um sapo no pé de boi, gente. Olha o sofrimento. Dona Marília, anciã da comunidade Resina, território quilombola Brejão dos Negros. Retoma texto, página 9, do item 2. Somos quilombolas, também porque descendemos dos negros vindos escravizados da África. Depois de mais de 300 anos de invisibilidade, a luta nos permitiu resgatar nossa origem, reconhecer na história nossos antepassados e lembrar que muitos dos nossos também eram indígenas, que já viviam neste lugar e foram expulsos, escravizados ou mesmo dizimados. Parte do nosso povo sabe contar alguma história onde a avó ou bisavó foram pegas a dente de cachorro. A seguir, depoimento de Celsa de Souza. Eu me chamo Celsa de Souza e tenho 50 anos. Eu nasci na Fazenda Funil, aqui dentro desse território, mas me criei aqui na Carapitanga.
Vim para aqui tem 35 anos e não saí mais. Rapaz, meus avós são índios, é mestiço. A minha bisavó era índia pegada a dente de cachorro no mato. Aí tem a minha avó, a mãe da minha mãe. Aí meu bisavô ameaçou ela e casou. Aí saiu mestiço de índio. Me lembro da minha avó e da minha bisavó, Dalva de Souza. Celsa de Souza, anciã da comunidade Carapitanga, território quilombola Brejão dos Negros. Página 10, fotografia de família. Retomo o texto, item 2, página 11. Então, ser quilombola hoje é se lembrar do tempo da escravidão. Lembramos que temos ancestrais de raiz indígena, que aqui já estavam, e negra, que vieram violentados da mãe África, e o colonizador nos manteve cativos. Mas essa mesma história nos faz lembrar que nossos antepassados lutaram e resistiram para dar vida ao que somos hoje. Despertar para nossa verdadeira identidade é despertar para garantir o direito de viver livremente em nosso território, do nosso jeito. Toda essa região de Brejo Grande, Neópolis e em torno era cheio de usinas, e Brejão dos Negros era lugar imatado, cheio de florestas, com vegetação densa, manguezais, lagoas marginais, ilhotas, siribeiras e patioba, um lugar adequado para acolher negros fugidos. Antigamente, aqui se chamava Refúgio dos Negros. As relações de trabalho também não eram fáceis. Mesmo depois que os poceiros mais antigos foram morrendo, a situação continuou a mesma. Não éramos mais escravos, como aqueles de senzala, presos, acorrentados. As correntes agora eram invisíveis. Vivíamos como cativos, submetidos aos fazendeiros. Os quilombolas tinham que trabalhar como diaristas ou meeiros nas fazendas, recolhendo e descascando coco, produzindo salina, plantando cana-de-açúcar, algodão, arroz, coqueiro, pescando na base do 10 por 1. Ao lado, uma ilustração de um negro acorrentado e preso a um tronco. Página 12, Nossas Tradições. Imagem de Cruzeiro da Comunidade Santa Cruz, território quilombola Brejão dos Negros. As comunidades de Brejão dos Negros sempre foram muito religiosas, com uma marca forte do catolicismo presente, desde os tempos coloniais. A forte devoção se expressa nas festas de padroeiros, como a devoção ao Santo São José, período de plantio do milho, que se inicia na Quinta-feira Santa, véspera da Sexta-feira da Paixão, para ter uma boa colheita. Ou ainda a festa de São João Batista da Praúna, que por conta dos alagamentos de junho, acontece agora em agosto. Conta-se que, desde o tempo da escravidão, se cultuava a Santa Cruz. Em sua homenagem, demos o mesmo nome à nossa associação, já que ela era a padroeira do Brejão dos Negros. Depois passou a ser a Nossa Senhora do Patrocínio. Também tinha os festejos de Nossa Senhora do Bom Parto, porque se davam muita importância para as parteiras que tinham nessa época em que os partos eram realizados pelas mulheres. Uma parteira da gente era a Mãe Neguinha, que fazia muita promessa para a criança nascer sadia e a mãe ficar com saúde. A seguir, depoimento de Dona Maria. A igreja do Brejão a gente fez foi levando pedra na cabeça, minha filha. A gente carregou as pedras do cais do porto para lá. Vinha do Cajuripe no barco, a gente carregava e depois deixava ali no mercado. Anciã da comunidade Santa Cruz, território quilombola Brejão dos Negros. Página 13. O candomblé, a umbanda e os caboclos. Imagem de Terreiro de Umbanda Centro Afro São João Batista, comunidade Santa Cruz. A seguir, depoimento de Seu Baioco. Muitas pessoas de Brejão, quando chegavam em lugar longe, se perguntasse de onde você é? Brejão dos Negros. Aí dizia, vixe Maria, lugar de sabido, lugar de feiticeiro, gente de grande experiência. Seu Baioco, ancião da comunidade, Carapitanga, território quilombola Brejão dos Negros. Imagem de Árvore Sagrada da Gameleira, lugar de culto aos ancestrais. Nós também temos tradição das raízes dos nossos antepassados, na vivência do candomblé e da umbanda. A gente se criou vendo as tradições dos nossos pais, avós e tataravós que tinham que fazer seus rituais escondidos por causa das perseguições. Hoje, estamos resgatando nossa espiritualidade, que se fortalece a cada dia ao conhecermos a nossa ancestralidade negada. Mas ainda carregamos nas costas muitos preconceitos. Página 14, imagem de Terreiro de Candomblé da Nação Queto, Antônio Bonfim, comunidade Santa Cruz, território quilombola Brejão dos Negros. A seguir, depoimento de Antônio Bonfim. Sou de religião de matriz africana. Sou candomblé da nação de Queto.
Essa religião é importante para nós porque é a religião da natureza. Preservar a natureza é garantir a nossa vida. Preservar o Pai Ossan é a natureza que garante a nossa sobrevivência. A natureza é do mundo de Orum para o Aie, do Aie para o Orum. Aqui é território sagrado porque tem nossa árvore ancestral. É ela que traz energia dos nossos ancestrais que fugiram da escravidão, que se esconderam, correram, imploraram, lamentaram, pediram socorro e também louvaram os ancestrais, os nossos deuses africanos. Todos os orixás, que são nossas divindades, adentraram na natureza, na mata de Ossan, Oxóssi, Ogum, Iroko e Exu, como natureza, é o caminho, é o comunicador. Então, por que não a gente preservar essa natureza? Antônio Bonfim, candomblessista, Comunidade Santa Cruz, Território Quilombola Brejão dos Negros. Página 15, depoimento Dona Lourdes. Resgatamos o candomblé. O meu pai brincava no candomblé. Eu cresci num terreiro. O candomblé é uma brincadeira dos escravos, que brincavam escondido por causa das perseguições. Nós continuamos com o candomblé, mas não conseguimos assumir o terreiro, porque não conseguimos nos filiar à associação. Eu sou a filha mais velha, mas não consegui assumir o terreiro e mantivemos a dança, mas não conseguimos manter os trabalhos, as orações. Mas isso fortalece o movimento quilombola, pois qualquer quilombo tem o seu terreiro. Dona Lourdes, Comunidade Brejo Grande, Território Quilombola Brejão dos Negros. Depoimento Seu Tonho Brabo. Tinha um homem que dizia que era um índio velho, era o pai do finado Abidom. Eu me lembro do velho, esse aí era o tuxá da brincadeira. O tuxá da festa era ele. Era lá de Carapitanga também, frequentava todos os terreiros. O caboclo dele era um caboclo que resolvia tudo, com o nome de Iriri, que era uma serpente. Esse eu alcancei vendo ele fazer as coisas, as curas, as caridades, porque ele era curador. Seu Tonho Brabo, ancião da comunidade Carapitanga, Território Quilombola Brejão dos Negros. Ainda na página 15, Terreiro de Umbanda Centro Afro São João Batista, Comunidade Santa Cruz. Página 16, a cultura do maracatu. Nós somos do Brejão dos Negros. Nós viemos se apresentar. Maracatu do Quilombo é raiz do nosso lugar. Logo abaixo, imagens de Maracatu Raízes do Quilombo. Nós temos o maracatu aqui. Antes tinham dois. O maracatu Patrocínio do Brejão, comandado por Dona Maria Dias Ferreira, mas que acabou. E agora só tem o maracatu Raízes do Quilombo, comandado por seu Adalto dos Santos e Isaltina Silva Santos. O maracatu raiz foi incentivado pelos militantes dos movimentos sociais no Brejão dos Negros e, hoje, é conhecido em Sergipe e até nacionalmente. Página 17, depoimento de Mestre Adalto. Nos tempos de perseguição tinha reizado, tinha guerreiro e o maracatu. Hoje só temos candomblé e maracatu. Nessa idade de 91 anos, não deixo essa cultura cair não. Ah não, de jeito nenhum. Essas culturas foram se acabando porque as pessoas não quiseram mais saber. Era o samba de coco, tinha o guerreiro, tinha Xangô, tinha reizado. Eu mesmo fui mestre de reizado 12 anos. Aí parei porque o pessoal não queria mais. Foi puxado pela idade e se acabando. Aí eu parei. Aí peguei essa cultura do maracatu e já estou com 18 anos que brinco com o maracatu. Todo mundo brinca. Eu digo a ela, Isaltina, vai fazer umas equipes aí pra gente dançar e ir pra fora. É um jeito de preparar esse povo. Eu como mestre e você como mestra, nós temos que preparar esse povo. Mestre Adalto, 91 anos, ancião da comunidade Brejão dos Negros, Território Quilombola Brejão dos Negros. A seguir, imagem de Mestre Adalto tocando. Página 18. Arte por mãos de mulheres. Depoimento de Laine. Ser quilombola é ser negra. Quilombola, pescadora artesanal, marisqueira e ser presidenta da Associação de Carapitanga e que essa é a identidade quilombola. Laine, liderança da comunidade Carapitanga, Território Quilombola Brejão dos Negros. Aqui nós, mulheres, vivemos do bordado à mão para comercializar nas feiras das cidades próximas. Também pescamos, catamos caranguejo, marisco e fazemos artesanato, uma prática que é muito antiga. A nossa vida nunca foi fácil. Ser mulher quilombola é viver do trabalho, do plantio do arroz, das roças, das pescarias e das lutas. Nós também somos lideranças de comunidades. Ocupamos lugares como de presidente de associações, dirigimos movimentos sociais. Página 19, depoimento de Claudeane. Os artesanatos são trabalhos que complementam a renda familiar, além da valorização e resgate da nossa cultura dentro do nosso território quilombola.
Fazemos crochê, bolsas, cestos de palha de aricuri, bordado, costura, redes e puçá de pescaria, entre outros. Esses são trabalhos desenvolvidos, na maioria das vezes, pelas mulheres. Claudeane, liderança da comunidade de Santa Cruz, território quilombola Brejão dos Negros. Depoimento, Laine. Levantar uma casa de taipa é um artesanato. Eu aprendi a construir casa desde pequena. Eu e meu pai construímos a minha. Eu consigo levantar uma casa sem usar um prego. Só precisa de barro e de madeira. É uma arte que é para a comunidade. Laine, liderança da comunidade do Carapitanga, território quilombola Brejão dos Negros. Página 20, item 3, Nosso Bem Viver, história de luta e libertação. Imagem de Preparo de Mariscada em Carapitanga. Página 21, imagem de Feitio de farinha em Brejo Grande. Abre aspas, nós somos rama que vivemos de troncos ancestrais. Antônio Bonfim, Comunidade Santa Cruz. Fecha aspas. Nós aqui temos um modo de viver. Somos homens, mulheres, crianças, anciões, juventude, LGBTQIAP+, temos as nossas tradições, nossas alegrias, nossas festas, nossas celebrações, nossas religiões. Temos nossas organizações, nosso trabalho e vivemos da natureza. Tudo dá na natureza. Pescamos no rio e no mar. O manguezal é nossa mãe, nossa maior fonte de renda. Nele catamos o caranguejo-sá, gaiamu, os mariscos, unha de velho, ostra, sururu, aratu, maçunim, siri, camarão. A terra e as lagoas marginais são parte de nossa sobrevivência, com a produção de arroz, mandioca, milho, feijão, coco, legumes, frutas e criação de pequenos animais, abelhas, galinhas, porcos. Extraímos de nossas matas amesca, cambuí, araçá, aroeira, mamona de cachorro, caju, murici, ubaia, cruiri, ingá, ameixa, araçá, aricuri, pitaia, tendê, murta, entre outras. Página 22, imagem de pesca artesanal nas lagoas marginais, acima a comunidade de Resina, em 2005 ao lado de Laine, Carapitanga. Depoimento de seu Dominício. Então, esse território é um território pesqueiro, é um território produzido pela agricultura. No nosso território nós temos as lagoas naturais, nós temos os manguezais. Hoje destruíram 80%, né? Mas ainda temos um pouquinho. Nós temos nossos rios, ficam dentro desses manguezais. O rio afluente, o rio São Francisco e, também, o mar. As águas salgadas estão dentro desse território. Nós temos várias espécies. Nós temos o caranguejo, nós temos o aratu, nós temos o sururu, nós temos o próprio peixe. E o peixe não sai só lá do rio, como tem nos rios afluentes, que nós chamamos de riacho dentro dos mangues. Seu Dominício, Comunidade Brejo Grande, território quilombola Brejão dos Negros. Retoma texto, página 22, item 3. Mas toda nossa resistência começa quando fomos impedidos de ter acesso às lagoas marginais, ao rio, aos mangues. Foram colocando porteiras, impedindo passagem. Fomos perdendo as terras para cultivar. Os coqueiros que nós plantávamos não tínhamos mais direito de pegar. Quando fomos proibidos de andar livremente em nosso próprio território, percebemos que tudo estava sendo privatizado. Uma parte da fazenda Capivara havia sido vendida para a Narcom, empresa de construção, e ela chega com força tentando expulsar a comunidade Resina. Estava se intensificando o turismo nessa região e eles queriam fazer um resort, um grande hotel de luxo no lugar da nossa comunidade. Como consequência, a comunidade passou a sofrer pressões e ameaças para deixar suas casas. Muitos com medo aceitaram. A estratégia usada pela Narcom foi construir casas para os moradores de Resina no povoado Saramém. Isso fez com que muita gente negasse a condição de quilombola. Por outro lado, isso nos firmou para se auto-reconhecer e segurar a luta com firmeza. Depoimento do padre Isaías Nascimento. A luta toma corpo a partir de 2005, mas desde 1982 que o movimento sindical rural em Brejo Grande, junto com alguns pescadores artesanais, reivindicava a política pública de inclusão social. A reivindicação era a reforma agrária, que nunca atendeu o município de Brejo Grande por causa dos poderosos daqui. Os ricos não renunciavam a nada. Havia 6 latifundiários na região. Mais de 40% de Brejo Grande estava nas mãos de uma única família. Se a luta se desse pela reforma agrária, só caberia 14 famílias assentadas, quando nós teríamos mais de 500 famílias pobres precisando de acesso à terra. Foi aí que,
Em 2005, a gente conseguiu reunir várias lideranças das comunidades que já atuavam na luta por direitos, tanto na questão sindical rural, como também na questão dos pescadores artesanais. Realizamos com estas pessoas o primeiro Fórum Social Municipal. O mote era a pesca artesanal. Durante uma semana, realizamos um diagnóstico socioeconômico de cada comunidade, com a pauta de reivindicação, e finalizamos com uma assembleia com assessoria do Conselho Pastoral dos Pescadores. Depois de 17 anos, ainda estamos focados nesta pauta. Padre Isaías Nascimento, Caritas Diocesana. Página 24, imagem de Padre Isaías, Alzeni, Iraneide, lembrando das lutas de 2005. Retomo o texto, item 3, página 24. Padre Isaías, a CPP e outros parceiros iniciaram essa luta com a gente em 2005, e foi quando percebemos que a conquista pela terra não poderia ser pelo instrumento da reforma agrária, porque o território era nosso, era tradicional. Nós já vivíamos nesse lugar, assim como nossos pais, avós, bisavós, tataravós. Não era apenas uma terra nas mãos de latifundiários, era nosso território com história de negro, com história de escravidão, mas também história de resistência, de fuga, de luta. Era um grande brejão de negros. Foi aí que nossa luta começou por reconhecimento como comunidades quilombolas. O reconhecimento de uma comunidade como quilombola acontece por meio do processo de autodeclaração das pessoas que pertencem ao grupo. Esse critério segue a Convenção 169 da OIT. Nós, do território quilombola Brejão dos Negros, fomos certificados como remanescentes de quilombo em 2006 pela Fundação Cultural Palmares. No mesmo ano, o INCRA realizou o primeiro cadastramento dos quilombolas que se autorreconheceram. Já em 2012, o INCRA fez o levantamento fundiário, a elaboração do mapa territorial e o recadastramento das famílias, após a elaboração do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação, RTID. Passaram ao menos 5 antropólogos pelo território, que puderam observar e registrar nossa diversidade étnica, nossas tradições culturais e nosso modo de viver. Em 2015, o nosso RTID foi publicado, sendo atacado por nossos inimigos com 18 contestações. Em 2021, foi aberto um processo de auditoria, mais uma tentativa de anular nosso processo de reconhecimento como comunidade quilombola. Ou seja, passados 17 anos do início da luta, não temos ainda a titulação do nosso território. Só conquistamos o direito de usufruto exclusivo da comunidade Resina, numa parte das Lagoas Marginais, e tivemos a concessão de uso real da Fazenda Batateiras e da Ilha da Criminosa. Depoimento: Maria Isaltina. A morosidade desse processo quilombola nos deixa vulnerável porque o nosso território está sendo invadido e destruído. Maria Isaltina, Comunidade Santa Cruz, Brejão dos Negros, Território Quilombola Brejão dos Negros. Retoma texto, página 25, item 3. Desde que nos auto-reconhecemos e tivemos a certificação quilombola, foram muitos os entraves. Teve a influência dos fazendeiros para que muitos negros não se identificassem. A maioria desses ainda vive como empregados dos donos das fazendas, que insistem na nossa negação. Eles fizeram de tudo para dividir nosso povo. Aconteceram assassinatos de animais domésticos, afundamento de barco e ameaças às lideranças comunitárias, inclusive de morte e até incêndio da casa paroquial. As perseguições aconteciam também no âmbito institucional, quando a própria bancada ruralista do Senado Federal contestou judicialmente nossa declaração quilombola e os procedimentos do INCRA na delimitação do território. Esse racismo institucional vem impedindo a titulação do nosso território, nos deixando vulneráveis a toda sorte. Página 26, depoimento de Magno. Quando nós dissemos lá atrás que nós éramos comunidade quilombola, isso também é autoidentificação. Então, naquele momento, lá em 2005, quando nós iniciamos a luta, nós nos auto-identificamos como comunidades quilombolas. A Constituição de 1988 vai determinar que as comunidades quilombolas têm o direito à terra, têm o direito a uma saúde de qualidade, à educação de qualidade. Então, tudo isso está na lei. Mas o que é que nós temos hoje? Apesar de nós sermos comunidades quilombolas, apesar de nós nos identificarmos como comunidades quilombolas, como comunidades negras, apesar da gente dizer que nós somos negros, que nós estamos sujeitos de direitos, hoje nós não temos esses direitos reconhecidos, certo? Nós nos identificamos como comunidades quilombolas, porque os nossos antepassados tiveram de fugir dos engenhos para sobreviver. Então, nós somos comunidade quilombola por isso, porque nos identificamos como comunidade quilombola e os nossos antepassados resistiram,
fugindo do tronco, fugindo do sofrimento, da escravidão naquela época. Magno, Comunidade Santa Cruz, Território Quilombola Brejão dos Negros. Depoimento Carla Sofia. O povo quilombola é um povo de luta e consciência. A gente não escolheu. Estamos aqui porque a gente sempre viveu aqui. Nós aqui somos filhos dos que vieram da África e somos filhos dos indígenas que já viviam aqui. Sobre isso, nós temos familiares aqui que têm caboclos, têm nossas crenças, nossos saberes, nossa cultura. Bom, o que eu acho importante é o respeito em primeiro lugar a todos os trans, gay, lésbica, quilombolas, indígenas, todos em geral, de todas as culturas, pode ser ela urbana ou rural, metodista, todos os tipos de cultura que existem no nosso mundo. Respeite para ser respeitado, para não haver conflitos. Isso é o que eu peço. Respeito em primeiro lugar a todas as culturas. Isso é o que eu sou. Carla Sofia, Comunidade Carapitanga, Território Quilombola Brejão dos Negros. Página 27. Imagem de Elementos, símbolos do equilíbrio e modo de viver. Território Quilombola Brejão dos Negros. Página 28. Imagem de pescadores artesanais quilombolas de resina no entorno do antigo cabeço, inundado com o avanço do mar. Ainda na página 28, item 4. Princípios do nosso bem viver. Item 1. Respeito e proteção ao nosso território formado por terra e água, matas e manguezais, riachos e lagoas, rio e mar, dunas e ilhotas. Item 2. Respeito à nossa identidade negra e preta. Item 3. Respeito à nossa história, a dos mais velhos e a dos que se identificam como quilombolas e se mantêm na luta. Item 4. Respeito às tradições e às nossas memórias. Item 5. Respeito às crianças, juventudes, mulheres e LGBTQIAP+. Item 6. Respeito às nossas formas de organização, assim como nossas lideranças. Item 7. Respeito à ancestralidade através dos povos de terreiro como a Umbanda e o Candomblé, assim como nossos rituais, nossos babalorixás, yalorixás, zeladoras e benzedeiras e todas as nossas divindades, como os orixás, Exu, pretos velhos, caboclos, marinheiros, entre tantos. Item 8. Respeito ao nosso patrimônio sagrado, matas, mangues, rio, mar, nascentes, lagoas, caminhos tradicionais, nossa gameleira sagrada e demais lugares de nossas oferendas e igrejas que nossos antepassados edificaram com a força do trabalho. Item 9. Respeito ao patrimônio cultural material e imaterial, o samba, o maracatu, a capoeira, o batuque, as músicas, histórias, contos e nossos anciões, as árvores sagradas, nossas igrejas históricas, além dos materiais que estão nos engenhos que guardam as lembranças de nossos antepassados. Item 10. Respeito ao patrimônio genético da biodiversidade, zona costeira, manguezais, dunas, matas, beira de rio e todas as espécies que aí se reproduzem, animais, pássaros, plantas, sementes, caranguejo-sá, caiamu, mariscos, ostras, aratu e etc. E a nossa sociobiodiversidade, a pesca artesanal, agricultura camponesa, artesanato, raizeiras e benzedeiras, entre outros conhecimentos associados. Item 11. Respeito à história e preservação das nossas ilhas. Item 12. Preservar uma vazão que alimente o Rio São Francisco como nosso irmão mais velho. Página 30, item 5. Nossa forma de organização. Nossas associações. Instrumento de organização. O território quilombola Brejão dos Negros é composto por 5 comunidades. Todas possuem associações que são instrumentos de gestão e fortalecimento do coletivo. Temos a Associação Quilombola dos Pescadores e Pescadoras Artesanais de Resina, a Associação Remanescente de Quilombola Dom José Brandão de Castro de Brejo Grande, a Associação Quilombola de Carapitanga e a Associação Santa Cruz de Brejão dos Negros, que representa as comunidades de Santa Cruz e Brejão dos Negros. Esta última, fundada em 2006, é a que detém a outorga coletiva do território em nome de todas as comunidades. Página 31. Imagem de Formas de organização através das associações do território quilombola Brejão dos Negros. Retoma texto, item 5. Há um conselho, constituído pelas coordenações das associações, que delibera sobre questões que envolvem o território como um todo. Nossas comunidades também são organizadas dando voz aos anciões, coletivo de juventude, coletivo de cultura,
abre parêntese, grupo de maracatu, quilombatuque, dança aiê, dentre outros, fecha parêntese. Coletivo de crianças que inclui o teatro Quequereuá. Página 32. Oficina de fotografia do coletivo de juventude do território quilombola Brejão dos Negros. Nosso coletivo de juventude. Não somos o futuro, somos o presente dos nossos antepassados. Somos a juventude do território quilombola Brejão dos Negros, banhado pelo foz do Rio São Francisco. Temos um papel político no quilombo. Somos o presente ancestral, e isso significa manter nossa história e atualizá-la aos dias de hoje, pois a cultura é tradição viva. Por isso, precisamos ser escutados. Depoimento de Ariana. Eu quero juntar um grupo de crianças e ensinar para elas coisas que a gente aprende com os nossos pais e que eles aprenderam com os nossos avós, para eles já crescer sabendo contar um pouco da comunidade deles. Ariana, Comunidade Resina, Território Quilombola Brejão dos Negros. Depoimento Laine. Tem também a parte de lembrar a cultura dos mais velhos, botar os mais novos para fazer tudo que os mais velhos faziam, que nem eu. Eu trabalho na roça porque meu pai, minha avó e meus tios, meu avô trabalhavam de roça. Seria bom que os mais novos fossem da cultura dos mais velhos e soubessem um artesanato. Laine, liderança da comunidade Carapitanga, Território Quilombola Brejão dos Negros. Depoimento Kemily. Tem um memorial de Brejão dos Negros. É associado com a escola. É um projeto que resgata as nossas raízes, as nossas estruturas. É um mini museu dentro da escola. Kemily, Comunidade Brejão dos Negros, Território Quilombola Brejão dos Negros. Retoma texto, item 5, página 33. Nosso coletivo de crianças. Para nós é importante saber como nossas crianças enxergam a luta e se veem no território. É o imaginário delas que garante a nossa esperança de continuação. Elas compreendem a natureza de um jeito mais saudável e sustentável. Elas já possuem uma formação que cultiva as histórias, as cantigas, os contos e vão formando a identidade quilombola. São elas as que melhor representam no desenho o cuidado com a natureza. Página 34, depoimento Alexia. Um arco-íris. Eu fiz para dizer que ia chover aí no rio. Aqui é a nuvem, que vai, vem a chover. Aí o arco-íris apareceu e bebeu toda. Eu gosto de tomar banho no rio. Gosto de pega-pega. Alexia, 9 anos. Comunidade Resina. Território Quilombola Brejão dos Negros. Abaixo, imagem de Crianças Quilombolas de Resina, Santa Cruz, Brejão dos Negros, Carapitanga e Brejo Grande. Depoimento de Silas. O rio é aqui, ó, que eu vou mais meu pai para pescar. Eu pesquei baig. Silas, 5 anos, Comunidade Resina, Território Quilombola Brejão dos Negros. Depoimento Luiz Fernando. Eu desenhei um rio, a casa, a árvore. Meu pai, minha mãe, minha irmã, eu e meu avô. Luiz Fernando, 6 anos, Comunidade Brejo Grande, Território Quilombola Brejão dos Negros. Página 35. Depoimento Sarinha. Porque assim, o pé de caju é minha inspiração, é meu lugar de brincar, é meu lugar de viver, meu lugar de aprender, meu lugar que me deixa dormir, descansar, essas coisas. Sarinha, 8 anos, Comunidade Santa Cruz, Território Quilombola Brejão dos Negros. Depoimento Peixeiro. Eu pesco um monte de peixe. Vermelha, traíra, cará, pepino, que é um tipo de pilombeta-pau, cascudo de rede e vários tipos. Eu pesco de rede, linha de mão, molinete e varinha. Eu também vou na plantação de arroz. Acompanho meu pai, é para espantar os passarinhos. E quando tem tempo, eles também ficam pescando lá na porta d'água. Resina é um lugar que eu já vi, mais bonito que todas as outras cidades e que ele sempre foi alegre e cheio de pescadores, trazendo a comida para cuidar da família. Sempre que vocês tiverem alguma chance, vocês podem vir para cá, por causa que aqui, se vocês morassem aqui, a vida de vocês ia ser muito mais melhor do que em outro qualquer lugar. Peixeiro, 10 anos, Comunidade Resina, Território Quilombola Brejão dos Negros. Nossos anciões. São nossas mestras e mestres, griots anciãos, que guardam a história e o modo de viver do nosso povo. São eles que conhecem a tecnologia de como, quando e onde colocar uma roça, de como pegar um siri, um caranguejo, aratu, sururu, além de peixes diversos no rio e no mar. É com nossos anciões que os mais novos aprendem a montar suas casas, fazer farinha, confeccionar os artesanatos. É eles que nos ensinam a brincar o maracatu, reizado, a reverenciar nossos caboclos,
a utilizar plantas de poder para curar. Não existe território sem a memória de nossos mais velhos. Imagens de anciões do território quilombola Brejão dos Negros. Nas imagens estão seu Rosalvo dos Santos de Resina, acima, seu Baioco e seu Tonho Brabo, de Carapitanga, embaixo, Dona Maria Cícera dos Santos, de Brejão dos Negros, à direita, Dona Maricélia de Oliveira, de Brejo Grande, no meio. Página 37. Depoimento de Seu Adalto. Eu não vou morrer agora não, eu vou completar os 100, eu vou inteirar os 100 anos, que nós vai ter muito trabalho, que nós esteja aqui para apertar um samba comigo. Seu Adalto, mestre do maracatu e ancião da comunidade Brejão dos Negros, território quilombola Brejão dos Negros. Depoimento de Deca. Eu vim muito lá de Brejo Grande, para ir pro Brejão para estar trabalhando. Seu Adalto também ia muito para lá, trabalhar em mutirão. A gente sempre teve essa parceria entre Brejão e Brejo Grande. Eu sempre estava lá trabalhando nos mutirões, trabalhando junto, né? Aí cantava muito nos mutirões. Deca, comunidade Brejo Grande, território quilombola Brejão dos Negros. Depoimento de seu José Brito Araújo. Meu pai pescava, começava a me levar o pequeno no barco. Naquele tempo era canoa, não era barco. Me levava para a maré e eu ficava sentado dentro do barco e ele ficava fiando, pescando. Aí eu fui crescendo mais e ele foi me ensinando como era que tarrafiava. Depois ele me ensinou como que soltava a rede. Aí fui aprendendo. Com os 12 anos eu comecei a pescar. Seu José Brito Araújo, ancião da comunidade de Carapitanga, território quilombola Brejão dos Negros. Depoimento de Dona Maria da Conceição. Eu tinha uns 6 anos quando eu comecei a andar numa roça. Eu era pequena. Eu ia para a roça e pegava uma enxadinha desse tamanho. Meu pai botava para eu poder trabalhar. Era para eu arrancar o mato. Eu arrancava as mandiocas. Abre parêntese, risos, fecha parênteses. Aí o menino dizia assim: "Ó aí, pai, ó o que essa moça tá fazendo. Deixa o que ela fazer tá bem feito." Ele não dava ousadia, sabe? Deixe fazer. O que fazer tá bem feito. Eu pequena. Eu não gostava de estar em casa não. Finado Bé dizia assim: "Pra onde vai essa menina, bispo?" Ele: "Pra roça trabalhar." Dona Maria da Conceição Bispo, anciã da comunidade Santa Cruz, território quilombola Brejão dos Negros. Página 38. Nosso território. O quilombo Brejão dos Negros está localizado no município de Brejo Grande, ao norte do estado de Sergipe, na foz do Rio São Francisco, e fica a 137 quilômetros de Aracaju. Nosso território é mais que uma terra, é o nosso modo de vida, é nossa identidade, nossa história de nascença e de antepassados. É história de escravidão, mas é também história de luta, sobrevivência, resistência e permanência. Depoimento de Iraneide. Por isso, não queremos saber apenas da história da escravidão, queremos saber a história dos nossos antepassados. Iraneide, comunidade de Resina, território quilombola Brejão dos Negros. Retoma o texto, item 6. Cada lugar em nosso território tem uma raiz. As ilhas da Tereza e do Calumbi têm pais e avós que nasceram e se criaram, e muitos de nós também nascemos e nos criamos por lá. As ilhas da Criminosa e do Arambipe têm histórias dos negros fugidos. Do Ponto do Crioulo até o Pau da Gamela e de lá até a Costa do Mar, passando na Guaratuba até o Piau, também chegaram negros que não aceitaram a escravidão. Ilhas como a do Funil têm história dos nossos antepassados. São pelos portos que esse povo todo tinha acesso ao rio, aos mangues, ao mar e às lagoas. São tantos os nossos portos que não dá nem para colocar na cartografia. Só vendo, cada um com sua história. A seguir, a lista de 21 portos. Porto da Cajazeira, Porto da Taquara, Porto Sarave, Porto da Marina, Porto do Mangabeira / Carapeba, Porto do Cajueiro, Porto do Gato Preto, Porto da Gameleira, Porto do Pau da Gamela, Porto do Sal, Porto da Carapitanga, Porto da Areia, Porto da Maria Rosa, Porto da Resina, Porto da Saramém, Porto da Capivara, Porto da Mangabeira, Porto do Bispo, Porto da Ilha da Val, Porto das Canoas, Porto do Feijão. Retoma o texto, item 6, página 39. A cidade de Brejo Grande é de negro. Contam-nos que lá tinha mais de 20 engenhos e eles detinham a maior parte de escravos do Baixo São Francisco. O primeiro deles foi Paraúna, mas tinha também Bandarra, Canto Escuro, Capivara, Cajuripe, Santa Cruz, Coitezeiro, Taquareira, Alto dos Oitizeiros, Alto dos Pinheiros, Arambipe, Souza, entre tantos. Esses lugares precisam ser preservados e demarcados como memória do patrimônio cultural quilombola. Abaixo, imagem de
Engenho da Bandarra, território reivindicado pela memória que carrega da escravidão. Página 40. E as lagoas marginais? Vamos apresentar algumas porque são nossos berçários, nosso patrimônio biológico. A Lagoa de Brejão Grande é uma das mais importantes. Depoimento de Toinho Brabo. Eu queria, antes de morrer, ver a Fazenda dos Anjos regularizada, porque foi naquela Lagoa de Brejão que esse povo todo cativo tirava a sobrevivência. Toinho Brabo, território quilombola, Brejão dos Negros. Nossas lagoas marginais: Lagoa de Brejão Grande, Lagoa Tanque da Palmeira, Vargem Comprida, Tanque do Pobre, Lagoa do Brejinho, Lagoas da Resina, Riacho do Pau-Pombo, Riacho da Onça, Rio Paraúna, Rio Parapuca. Todavia, o território identificado pelo INCRA resultou numa área de 8.125 hectares, 55 ares e 58 centiares, mas deve entrar algumas outras ilhas, além da ilha criminosa que já conseguimos. É o caso da Ilha da Teresa. Além do uso das matas, da terra, dos manguezais e das lagoas marginais como nossa principal fonte de alimentação e renda, temos que preservar alguns destes lugares de forma especial, porque já estão muito fragilizados e não podem ser mexidos. Veja o caso da Ilha da Criminosa, por exemplo. Se houver qualquer atividade sem ser a de preservação, o mar avança e ela pode desaparecer. Parte da ilha do Arambipe, na Foz do São Francisco, que abrigava o povoado Cabeço, já desapareceu totalmente, restando por ali apenas o farol como lembrança do que já está dentro do mar. O farol faz parte do nosso patrimônio cultural. Imagem de farol onde se localizava o povoado do antigo Cabeço. Nas páginas 42 e 43, temos o mapa do território quilombola Brejão dos Negros. Neste mapa, temos legendas com informações importantes sobre esse território, dados sobre o mapa, fontes cartográficas, sistema de coordenadas geográficas, Datum, Sirgas 2000, ARGIS Online, escala 1.2.69.2.698. Base cartográfica IBGE 2020, IFAM, DENIT, INCRA, croquis das comunidades Brejo Grande, Resina, Carapitanga, Santa Cruz e Brejão dos Negros. Território quilombola Brejão dos Negros. Cartografia André Luiz Oliveira Pereira de Souza. Alzeni de Freitas Tomás, 2023. Página 44. Imagem de Ilha da Criminosa, efeitos do avanço do mar. Retoma o texto, item 6. Grandes ameaças ao território. O problema da falta de titulação. Embora nosso quilombo tenha sido certificado pela Fundação Cultural Palmares e o INCRA realizado a RTID e a demarcatória, passados 17 anos, ainda não temos a posse definitiva do nosso território, o que mostra o racismo que está dentro do Estado e o poder de influência dos fazendeiros. Não ter a titulação do território intensifica os conflitos internos e externos com os grandes empreendimentos, aumentando a degradação da natureza. Depoimento Enéas. São vários e vários conflitos que a gente precisa estar sempre na rua, estar sempre buscando ajuda na justiça para que a gente tenha a nossa sobrevivência preservada, o nosso modo de vida preservado e sossegado, né? Viver com o sossego da nossa comunidade. Enéas, Comunidade Resina, Território Quilombola Brejão dos Negros. Depoimento Deca. Há 17 anos que eu estou na luta quilombola, mas até hoje, nós, de Brejo Grande, não conseguimos um pedaço de chão para trabalhar, porque o território ainda não foi titulado. Deca, Comunidade Brejo Grande, Território Quilombola Brejão dos Negros. Depoimento Dona Pastora. Foi justamente a área que eu fiz questão, foi a área onde eu nasci. Eu preferi essa área de lá, onde meu avô foi criado, que é a Fazenda dos Anjos. Foi ali onde a gente vivia, aonde eu nasci, cresci ali, e que futuramente, quem sabe, não vai ser passada para nós, né? Apesar de que a gente não pode nem entrar ali para pescar, que era onde a gente vivia e tirava nosso sustento. Dona Pastora, Comunidade Brejão dos Negros, Território Quilombola Brejão dos Negros. A seguir, imagem de farol da ilha do Arambipe, onde desapareceu o povoado Cabeço. Página 45, as mudanças climáticas. Nós vivemos uma emergência climática. As secas prolongadas ou os desastres com muita chuva demonstram o quanto o ambiente da vida está impactado. Se maiores impactos ambientais acontecerem em nossos ecossistemas, no rio e no mar, podemos estar fadados ao desaparecimento. Assim foi com o povoado Cabeço. Sem os manguezais e uma vazão adequada ao rio,
seu território foi engolido pelo mar. Depoimento de Enéas. As mudanças climáticas prejudicam a agricultura, prejudicam a pesca. Nós somos vítimas dessa mudança climática exagerada que existe aí. Isso é no mundo todo, mas também afeta o nosso território e não podemos deixar de destacar. Enéas, Comunidade Resina, Território Quilombola Brejão dos Negros. Página 46. Imagem de Área de Especulação Imobiliária de Saramém de Baixo, Território Quilombola Brejão dos Negros. A especulação imobiliária. Viver na Foz do Velho Chico é uma benção, como nos lembra a jovem Arielle, da comunidade Resina. Abre aspas. É um rio lindo, que acalma a qualquer hora. Fecha aspas. Nosso alimento vem desse rio, nossa renda, nosso lazer. A especulação imobiliária quer nos expulsar daqui, pois acreditam que esse lugar deve ser privado e só quem deve aproveitar são os ricos. Mas nós lutamos no passado e seguimos lutando por nosso irmão mais velho, para que esteja preservado e seja uma beleza para todos os que vivem aqui e os que queiram vir conhecer e cuidar dele. Depoimento de Enéas. Nós temos o conflito com fazendeiros, nós temos o conflito com a Narcom, que é uma construtora, nós temos conflito com o prefeito, com o vereador, com empresários que querem se apropriar do nosso território, da nossa comunidade. Nossa comunidade é localizada numa região muito bonita. É uma região que é muito visada pelo turismo, pela especulação imobiliária. Então a gente tem que fazer o enfrentamento todos os dias. Se é turismo, nós mesmos faz nosso turismo. Um turismo que não é com muita gente, de base comunitária, que todos ganham um pouquinho. Um pai de família ganha um pouquinho, outro ganha outro ganha outro, o barqueiro ganha um pouquinho, o outro que leva para a caminhada ganha outro pouquinho, a cozinheira ganha outro pouquinho, e assim não vai ter patrão para ficar mandando. É nós mesmo. Enéas, Comunidade Resina, Território Quilombola Brejão dos Negros. Página 47. As hidrelétricas espalhadas pelo Velho Chico. Temos, ao menos, 5 grandes hidrelétricas espalhadas pelo nosso Velho Chico, que nos impactam muito, porque alteram a dinâmica do rio, reduzindo sua força e, consequentemente, permitindo o avanço do mar. Nossos pescados, típicos de água doce, foram morrendo com o aumento da salinização das águas. Temos tido também grande dificuldade em manter a cultura dos nossos ancestrais, que foram grandes plantadores de arroz, já que o excesso de sal nas águas do rio atrapalha nossos plantios. Depoimento Iraneide. A gente, como mora aqui no Baixo São Francisco, recebemos o avanço do mar que vem invadindo cada dia mais porque o rio perdeu a força e quando o rio perde a força, o mar avança. Aí vem a água salgada, aí vem o rebojo do mar, aí afeta bastante aqui a nós. E tem muita quebrança, né? Tá cada dia mais quebrando, e nós tem que fazer proteção aqui nas nossas áreas porque cada dia mais o mar tá avançando. Iraneide, Comunidade de Resina, Território Quilombola Brejão dos Negros. Página 48, imagem de tanques de carcinicultura espalhados pelo mangue, na comunidade de Santa Cruz. O avanço do hidroagronegócio, os tanques de carcinicultura. Sofremos muito com a expansão dos tanques de carcinicultura, que desmatam e envenenam nossos manguezais, berçário da natureza. É no mangue que várias espécies de peixes, caranguejos, siris, aratus, sururus, camarões nascem e se desenvolvem. Essas vidas convivem com a gente, nos alimentam e geram renda. Somos um povo que precisa de um mangue vivo e saudável. Depoimento de Seu Tonho Brabo. Eles aí brocam o mangue, fazendo a caivara, tacando o fogo e depois que está tacado o fogo, eles cavam e fazem o viveiro. E agora, eles descobriram a maneira que eles botam o veneno no mangue e o mangue morre. Depois eles vêm fazer o que quiser em cima, porque o mangue é floresta, acabou-se. O pobre vive de pegar caranguejo, aratu, de pegar siri, de pesca dentro do mangue, e aí está cercado. Não tem acesso do cara entrar. Na época de antes, existia tudo com fartura. Peixe com fartura, caranguejo com fartura, todos os mariscos, camarão era uma fartura. E agora tem esse negócio dos camarão preso. Só tem valor eles, ninguém mais. Nem no rio tem camarão, porque ficou tudo cercado. Não tem pasto para sobreviver os bichos no mangue. E aí a gente também não tem sobrevivência. Seu Tonho Brabo, ancião do território quilombola Carapitanga. Página 49, depoimento Maria Isaltina. Esse povo pensa que nós não somos ninguém, que nós não somos nada, porque eles passam por cima de nós como se nós não existisse. E é por isso que eles trazem o empreendimento para cá, pensando que o espaço está vazio. Eles acham que está lá,
O mangue está aí. Eles podem vir derrubar e fazer carcinicultura, porque a gente não está usando. Está lá perdido o espaço. E não é? A gente tem um modo de vida que a gente usa o espaço, mas a gente usa do nosso jeito, que é o nosso modo. Maria Isaltina, Comunidade Santa Cruz, Brejão dos Negros. Território Quilombola Brejão dos Negros. Abaixo, imagem de mangue queimando para construção de tanques de carcinicultura. Página 50, imagem de áreas de exploração de petróleo dentro do território Brejão dos Negros. Exploração de petróleo e gás no entorno do Velho Chico. A exploração de petróleo em Brejo Grande começa em 1970 e, até hoje, quando passamos pela estrada do Porto do Pau da Gamela ou pelo rio Parapuca na altura do Crioulo, vemos grandes estruturas, algumas já enferrujadas, com placa da Petrobras. Soubemos que, em 2021, o campo de petróleo e gás de Brejo Grande foi vendido para uma empresa chamada Carmo Energy. Jamais nos esqueceremos do desespero ao encontrar pedaços de petróleo em nossas areias, nos rios, manguezais e mar, causados pelo crime de derramamento que ocorreu em 2019, atingindo também nosso amado Velho Chico. Até hoje, não sabemos os responsáveis e nem o tamanho dos impactos para a natureza e para a nossa saúde. Em 2021, menos de 2 anos do crime, somos surpreendidos com a nova tentativa de exploração de petróleo. A ExxonMobil quer perfurar ao menos 11 poços de petróleo na foz do Rio São Francisco. Já a Petrobras anunciou que pretende explorar mais 7 campos de petróleo e gás na bacia Sergipe-Alagoas. O que esperar se ocorrer um derramamento tão próximo do nosso rio? Depoimento Enéas. Ultimamente chegou uma empresa petroleira, uma tal de ExxonMobil, que está fazendo teste aqui, perfurando poços aqui na bacia, de frente à foz. É mais um agravante no nosso mar, no nosso meio ambiente. E quando vier um derramamento, um vazamento de petróleo, vai atingir diretamente a gente, principalmente a gente que está mais próximo da foz do Rio São Francisco. Enéas, Comunidade Resina, Território Quilombola Brejão dos Negros. Página 52, imagem de Audiência Pública do Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro do Litoral Norte de Sergipe, julho de 2022. O Zoneamento Ecológico Econômico do Litoral Norte de Sergipe, ZEE-LN/SE. A Lei 8.634/2019 cria o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro, uma política que estabelece regras de uso, ocupação do solo e o manejo dos ecossistemas. Depoimento Enéas. O zoneamento costeiro de Sergipe é uma lei que o governo do estado criou para separar as áreas do litoral de Sergipe. Área de manguezal, área de restinga, área de dunas, aquela reserva, para ver o que pode e não pode ser implantado de empreendimento dentro dessas áreas. Enéas, Comunidade Resina, Território Quilombola Brejão dos Negros. Retomo o texto, página 52. Temos participado da construção da lei e percebemos uma grande influência de grupos econômicos sobre o governo do estado. Isso tem favorecido a implantação de empreendimentos em áreas que deveriam ser de preservação ambiental. Além disso, os documentos produzidos negam a existência das comunidades tradicionais na zona costeira e seus direitos de preservar e permanecer no seu território. Isso favorece o turismo intensivo, a extração de petróleo e a carcinicultura. Eles também não explicam como será a fiscalização, principalmente na faixa de entre mares. Depoimento Clecivaldo. Agora temos mais uma preocupação com o zoneamento costeiro, que no mapa deles não nos identificaram como comunidade tradicional, comunidade quilombola. Eles colocaram o ponto. Quando nós sentamos e vimos o mapa, nós ficamos preocupados, porque se para eles nós não fomos identificados, então, o que vai ser da gente? Clecivaldo, Comunidade Brejo Grande, Território Quilombola Brejão dos Negros. No caso específico do Território Quilombola Brejão dos Negros, o Zoneamento Ecológico Econômico do Litoral Norte de Sergipe, Lei 9.147 de 2022, não garante a manutenção do nosso território, pois legaliza empreendimentos que vão destruir nossos manguezais e fragilizar ainda mais o Velho Chico, colocando em perigo todas as formas de vida. Exigimos que a política estadual do gerenciamento costeiro leve em consideração nosso protocolo de consulta. Depoimento Maria Isaltina. Eu estou com um dos membros do Conselho Estadual de Gerenciamento Costeiro, mas a gente percebe que esse espaço não foi construído para nós. É um espaço onde a maioria é do governo e a gente não tem voz nesse conselho, porque a decisão já vem tomada lá de cima, né? Maria Isaltina, Comunidade Santa Cruz, Brejão dos Negros, Território Quilombola Brejão dos Negros. Depoimento Maria Isaltina. Percebemos que o zoneamento foi criado para legalizar o que é ilegal. Um exemplo é a carcinicultura.
A cassinicultura está implantada dentro do manguezal, que é a área de preservação permanente. Eles querem legalizar a espécie exótica. Isso deixa claro para nós que eles querem legalizar a cassinicultura na costa da nossa região, tanto no norte como no sul. Marisa Altina, Comunidade Santa Cruz, Brejão dos Negros, Território Quilombola Brejão dos Negros. Depoimento Iraneide. Tem deputado, senador, um bocado de gente querendo a morte do ser humano, dos animais. Um só vai destruir a vida de muitos. O camarão de tanque acabou com a vida do caranguejo, tirou a vida dos animais. E para que tem a secretaria? O IBAMA que libera essas coisas? Para a morte dos animais? Para a morte das pessoas? Nós quer uma lei federal que garanta a nossa garantia do território costeiro com o povo tradicional que vive naquela área e que ninguém possa passar por cima de nós. Iraneide na audiência pública do zoneamento do litoral norte de Sergipe, Comunidade Resina, Território Quilombola de Brejão dos Negros. Página 54, imagem de fechamento das atividades de construção do protocolo de consulta do Território Quilombola Brejão dos Negros. Item 7. Esperamos com este protocolo que as nossas decisões sejam respeitadas. Isso significa dizer que qualquer ação ou empreendimento que o Estado, municipal, estadual ou federal queira fazer em nosso território, assim como qualquer empresa de qualquer natureza ou quaisquer órgão público ou privado, tem que nos consultar, respeitando nossos territórios, princípios e formas de organização, patrimônio cultural, genético e arqueológico e nossas comunidades, histórias, tradições e religiosidade, e tudo o que a gente disse neste documento. Depoimento Seu Baioco. O protocolo já é uma representação que nos dá uma força a gente, que eles têm que entender e respeitar. O protocolo é uma força nossa. Seu Baioco, Comunidade Carapitanga, Território Quilombola Brejão dos Negros. Depoimento Enéas. O protocolo vai ser uma ferramenta de enfrentamento junto aos órgãos de justiça. Vão tentar desmentir a gente de toda forma, com documento ou sem documento, mas o protocolo é uma forma da gente chegar no Ministério Público Federal e dizer assim, abre parêntese, tá aqui o nosso protocolo, eles não estão respeitando, fecha parêntese. Se a gente não tivesse, eles iam dizer que a gente não tem. A gente tem. Enéas, Comunidade Resina, Território Quilombola, Brejão dos Negros. Página 55, item 8. Como a legislação protege os povos tradicionais e seus territórios? Considerando que nós quilombolas nunca possuímos as garantias jurídicas em relação à propriedade da terra que a gente ocupava, tivemos que lutar muito para permanecer no território, garantir a sobrevivência e o nosso modo de vida. A primeira lei de terra do Brasil excluía os africanos e descendentes da categoria de brasileiros, o que impediu a aquisição e a posse de terra por parte dos negros durante muitos anos. Também não havia políticas de inclusão, em um processo violento de embranquecimento da sociedade, intensificando as desigualdades raciais em todos os aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais. Somente com a Constituição de 1988 houve o reconhecimento da propriedade das terras dos remanescentes quilombolas e de suas formas de organizações. De acordo com o artigo 68 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT, aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhe os respectivos títulos. Em 2003, o decreto de número 4.887 garantiu, além da posse de terras, uma melhor qualidade de vida aos quilombolas, acesso a serviços essenciais como educação, saúde, saneamento, plano de etnodesenvolvimento, regulamentação da titulação da terra e o reconhecimento do direito de autoatribuição. O decreto número de 6.040 de 2007, que institui Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, reconhece, ao mesmo tempo, os povos culturalmente diferenciados, formas de organização, territórios como espaço de existência social, econômica, cultural e ancestral, manutenção das tradições, garante o trabalho e assegura a continuidade da comunidade. Quanto à proteção da integridade territorial, faz parte da Política Nacional do Meio Ambiente do Conselho Nacional do Meio Ambiental, CONAMA, Lei de número 6.983/81, a obrigação de preservar e restaurar os recursos ambientais, garantindo uma utilização racional e permanente do território, contribuindo assim para o equilíbrio ecológico propício à vida, tendo como um dos seus princípios constituintes a proteção dos ecossistemas com a preservação de áreas representativas.
Para além das garantias da condição de quilombo e as políticas públicas de direitos sociais e territoriais, a Constituição Federal de 1988 ainda garante no artigo 225 que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. A Lei de número 13.123, de 2015, dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para a conservação e uso sustentável da biodiversidade. A Convenção sobre Diversidade Biológica de 1992, que é uma legislação internacional a qual o Brasil também assinou, tem como principais objetivos a conservação da biodiversidade, a utilização sustentável, justa e equitativa dos benefícios advindos da utilização dos recursos genéticos, mediante, inclusive, ao acesso adequado aos recursos genéticos e da transferência de tecnologia. Aqui nessa lei, nossos saberes estão garantidos. Em Sergipe, a Lei de 2.435/83, com redação dada pela Lei 6.426/08, protege os territórios de serem apropriados por terceiros. Os territórios são criados como reserva, sendo obrigatória a sua preservação e de seus recursos, por meio da titulação do território quilombola. Ainda em Sergipe, em 2020, foi criado o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, CEPIR, que assegura uma cadeira para representantes do segmento quilombola, com a finalidade de deliberar sobre as políticas afirmativas de direitos. É necessário reafirmar que a Convenção 169 da OIT, do qual o Brasil é signatário, é a principal legislação internacional que trata sobre os povos e comunidades tradicionais. Nela está garantido o nosso direito à autoidentificação, artigo 1º, a consulta livre, prévia, informada e de boa-fé, artigo 6º e 7º, e a propriedade e posse de nossas terras ocupadas tradicionalmente, artigo 13º e 14º, assim como dos recursos naturais nele existentes, artigo 15º. Existem outras tantas normas jurídicas internacionais, nacionais e estadual que nos amparam, sobretudo por compreenderem que nós, povos e comunidades tradicionais, somos os guardiões da natureza. Para a efetivação dos nossos direitos, este protocolo de consulta é mais um instrumento garantidor. Nós quilombolas precisamos lutar através de nossa resistência e organização, pois essas leis precisam valer, inclusive ampliando direitos que ainda nem chegaram, como o direito da natureza como sujeito. Página 58, item 9, devemos ser consultados. Devemos ser consultados sobre quaisquer atos que envolvam as comunidades. Qualquer instituição que venha de fora, universidades e instituições de pesquisas, organizações sociais e não governamentais devem nos procurar para consultar sobre suas intenções em nosso território. Nestes casos, estabelecemos que é nosso conselho que deve ser consultado primeiro, observando nosso regimento. Se algo comprometer nossos princípios, terá que passar por todo o processo de consulta estabelecido neste protocolo. Além disso, devemos ser consultados quando houver qualquer tomada de decisões dos governos federal, estadual e municipal, e do Poder Legislativo, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa e Congresso Nacional. Construção de obras dentro do território ou em seu entorno, novas leis, mudanças nos órgãos que trabalham conosco e formulação de políticas públicas que nos dizem respeito são exemplos de decisões que só devem ser tomadas após consulta. Empresas privadas ou públicas devem respeitar nosso direito de ser consultado se atuarem em questões ou proporem projetos que comprometam nossos princípios e afetem, direta ou indiretamente, nosso território e nossos modos de vida. Nossas comunidades deverão ser consultadas não apenas sobre a realização ou não de determinada proposta, mas também sobre as formas de execução e possíveis medidas compensatórias ou mitigatórias. Nós decidiremos quem serão os realizadores da consulta e quando a consulta deverá ser conduzida pelo Estado brasileiro, considerando que é o Estado quem nos certificou como quilombola e, portanto, deve respeitar as legislações que garantem nossa soberania e autodeterminação sobre nossos territórios. Depoimento de Maria Isaltina. É o Estado que libera quando vem um empreendimento desse, como a ExxonMobil. Quem foi que liberou? Foi o Estado? Então o Estado não consultou quem estava aqui. Já existe gente aqui, morando aqui, vivendo aqui e defendendo esse território, e ele não veio conversar com a gente, simplesmente liberou. Então, é o Estado que a gente tem que chamar,
é o Estado que tem que nos ouvir antes dele liberar o empreendimento. Maria Isaltina, Comunidade Santa Cruz, Brejão dos Negros, Território Quilombola Brejão dos Negros. Página 59 começa com imagem seguida do seguinte texto. Queremos fazer valer o artigo 6º da Convenção 169 da OIT. Abre aspas. Primeiro, ao aplicar as disposições da presente convenção, os governos deverão: item A. Consultar os povos interessados, mediante procedimento apropriados e, particularmente, através de suas instituições representativas, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente. Ainda diz que o Estado tem que nos garantir meios para participarmos livremente, assegurando as nossas próprias decisões e ainda nos disponibilizando os recursos necessários para estas consultas. Página 59, item 10. Quem deve ser consultado em nosso território? Os assuntos internos de nossas comunidades são refletidos e decididos dentro de nossas estruturas. Tem assuntos que cada associação é quem resolve, conforme seu regimento interno. Outros é o coletivo das nossas estruturas que solucionam, como Conselho das Coordenações e Assembleia Geral. Toda e qualquer tomada de decisão da nossa parte deve levar em consideração também a opinião dos anciões, das nossas crianças, jovens, lideranças, nossos movimentos e fóruns próprios de atuação. Contudo, em se tratando de grandes decisões que comprometam nossos territórios, através de medidas públicas ou privadas que mexam com nossos princípios, o processo tem que ser minucioso, detalhado. A consulta tem que se dar em todas as instâncias das nossas comunidades. A consulta livre, prévia, informada e de boa-fé tem que respeitar nosso tempo e o conjunto de nossas comunidades, conforme os critérios estabelecidos neste protocolo. Queremos fazer valer o que está na Convenção 169 da OIT do artigo 7º, item 1. Os povos interessados deverão ter direito de escolher suas próprias prioridades no que diz respeito ao processo de desenvolvimento, na medida em que ele afeta as suas vidas, crenças, instituições e bem-estar espiritual, bem como as terras que ocupam ou utilizam de alguma forma, e de controlar, na medida do possível, o seu próprio desenvolvimento econômico, social e cultural. Além disso, esses povos deverão participar da formulação, aplicação e avaliação dos planos e programas de desenvolvimento nacional e regional que possam afetá-los diretamente. Página 60, item 11. O jeito como queremos ser consultados. Nos termos deste protocolo de consulta, deve constar processos de escuta com reuniões junto ao conjunto das comunidades. Item 1. Nossos mais velhos, anciões, que têm experiência e a memória da luta. Item 2. Nossas crianças e juventudes que têm um modo próprio de ver as coisas. Item 3. As mulheres que podem dividir suas experiências e informações. Item 4. Os nossos estudantes que têm muitas informações. Item 5. Nossas associações através das assembleias, sem que nenhuma tome a decisão sozinha em se tratando de questões gerais do território. Item 6. Nosso conselho, que é quem repassa as informações e reúne o povo. Etapas do processo. Tópico 1. Contactar o Conselho do Território Quilombola Brejão dos Negros, protocolando o ofício em mãos, na qual explica-se o assunto de forma prévia e agenda-se uma reunião presencial, a partir da disponibilidade dos seus membros. Tópico 2. O proponente deverá se reunir com o Conselho para apresentar todas as informações técnicas do projeto de maneira impressa e digital, assim como medidas administrativas e ou legislativas que pretendam realizar e coordenadas geográficas, shapefile e etc. Tópico 3. Após a reunião, o Conselho construirá um calendário de processo de consulta, respeitando os períodos que podemos ser consultados e garantindo o entendimento e escuta de todos os grupos acima mencionados. Esse calendário será enviado ao proponente e demais órgãos relevantes. Tópico 4. O Conselho definirá em quais etapas da consulta haverá o acompanhamento do proponente e dos órgãos públicos e quais os encontros serão fechados apenas aos membros do território. Tópico 5. Após termos cumprido com o calendário proposto, respeitando nosso tempo de apropriação do conteúdo de tomada de decisão, informaremos por ofício ao proponente e aos órgãos públicos nossa deliberação sobre a proposta, que poderá 1. Dar consentimento à proposta, 2. Vetá-la, o que deverá ser respeitado, ou 3. Alterá-la e corrigi-la, propondo acréscimos e substituições. Somos nós que decidimos os parceiros e órgãos públicos que podemos envolver nas discussões, assim como técnicos de nossa confiança e outras instituições parceiras que possam nos assessorar.
Atenção! Toda e qualquer decisão deve ser tomada coletivamente. O que entendemos como consulta livre? A consulta é livre quando não nos pressiona e nem nos ameaça para tomar uma decisão. Respeite aquilo que somos, a forma como nos organizamos e pensamos e, principalmente, respeita o nosso tempo e a nossa decisão. Depoimento de Maria Isaltina. A gente tem que ter a liberdade de escolher se aquilo vai ser bom ou não, porque às vezes eles dizem: "Ah, vocês vão ganhar isso. Ah, vocês vão ganhar aquilo." Aí já é uma pressão, entendeu? Então, eles precisam nos deixar à vontade. A decisão é nossa. Maria Isaltina, Comunidade Santa Cruz, Brejão dos Negros, Território Quilombola, Brejão dos Negros. Retomo o texto. O que entendemos por consulta prévia? A consulta é prévia quando acontece antes do projeto ser criado, antes de qualquer acordo ser firmado, antes da implementação. Depoimento de Enéas. Antes deles começarem o empreendimento, eles têm que vir consultar a comunidade. Como é que a comunidade vê isso aí? Se aceita ou não, se tem alguma sugestão antes de acontecer, de implementar. Enéas, Comunidade Resina, Território Quilombola, Brejão dos Negros. Depoimento Hugo. É antes de qualquer coisa, antes de projetar o projeto. Não venha lá cá com esse negócio pronto. Hugo, Comunidade Carapitanga, Território Quilombola, Brejão dos Negros. Página 62. O que entendemos por consulta informada? A consulta será considerada informada se tiver todas as informações detalhadas por escrito e em linguagem acessível e popular, valendo-se de meios didáticos diversos para que todos os membros do Quilombo Brejão dos Negros consigam compreender. Depoimento Magno. É aquela que a gente sabe todos os detalhes do empreendimento para que a gente saiba realmente com o que está lidando. Magno, Comunidade Santa Cruz, Território Quilombola, Brejão dos Negros. Depoimento Bonfim. Tem algo documentado por escrito, porque de boca, na verdade, não resolve. Bonfim, Comunidade Santa Cruz, Território Quilombola, Brejão dos Negros. Depoimento Dodora. Que ela viesse com um bom esclarecimento, para que a comunidade entenda, né? E não com aquela historinha de que a gente não entende. E, às vezes, damos um sim sem compreender o prejuízo que vai nos causar futuramente. Então, que eles venham com proposta aberta e bem esclarecida. Os termos técnicos dificultam e muito, porque a gente não tem esse conhecimento. Dodora, Comunidade Brejo Grande, Território Quilombola, Brejão dos Negros. Atenção! A consulta livre, prévia e informada não é audiência pública. Depoimento Enéas. Quando se trata especificamente do nosso território, a gente precisa ser consultado do nosso jeito. A gente não se sente consultado ali, numa audiência pública. A ExxonMobil fez aquela audiência pública virtual, a pandemia, onde a gente não aceitou participar, porque não dava para ser ouvido ali. A audiência pública atropela o nosso processo, muito menos virtual, pela forma que eles queriam fazer. Passar a noite adentro num telão, você não tinha nem espaço de dizer nada. Enéas, Comunidade Resina, Território Quilombola, Brejão dos Negros. Página 63, imagem de pescadores artesanais da comunidade de Resina. Item 12, período que podemos ser consultados. Nós vivemos da pesca e da roça, por isso nossa organização do tempo dialoga com a dinâmica da natureza. Nesse sentido, no inverno, só podemos ser consultados na maré morta, pois é o tempo em que não pescamos a carapeba, fonte de renda do nosso povo. Já no verão, deveremos ser consultados na maré grande, período em que não há pesca de pilumbetas. Já na roça, precisaremos respeitar o tempo da preparação da terra, plantio e colheita que vai de meados de março até o final de novembro. Nesse período, precisamos dividir os tempos de reuniões com o nosso trabalho na terra. Página 64, festas importantes. 3 de maio, Triúdo de Santa Cruz, padroeira da comunidade de Santa Cruz, aniversário da Associação da Resina. 16 de julho, Nossa Senhora do Carmo, padroeira da comunidade de Carapitanga. 15 de agosto, Nossa Senhora do Bom Parto. 20 de novembro, Santo André, padroeiro da comunidade de Resina. Mês de novembro todo, Festa da Consciência Negra, Nossa Senhora do Patrocínio, padroeira da comunidade de Brejão dos Negros. 8 de dezembro, Nossa Senhora da Conceição, padroeira da comunidade de Brejo Grande. 13 de dezembro, Nossa Senhora de Santa Luzia. Depoimento Bonfim. O que pega é isso. O órgão só posta o dia tal. Aí quer dizer, a gente deixa nosso trabalho, a gente deixa nosso ganha-pão do dia a dia para a gente atender a necessidade, né? Esse anseio do órgão fora, na verdade. Sendo que eles poderiam vir fazer quando a gente determinar. O dia que a gente pode é sábado, é um sábado que vocês se virem para fazer. Porque é chato, a gente não quer deixar nosso trabalho.
eles estão trabalhando, nós não. Nós deixamos nosso trabalho, às vezes, para ouvir uma balela, uma conversa à toa, que não vai render nada para a gente. E, na verdade, não é o que o protocolo diz. Bonfim, Comunidade Santa Cruz. Página 65, item 13. Quem deve arcar com os custos da consulta? A consulta antecede qualquer medida administrativa ou legislativa, de modo que a elaboração interna do plano de consulta, com a etapa informativa de abertura, contendo atividades, cronogramas, custos, internalização e socialização, deve estar de acordo com os termos deste protocolo, de modo que todos os custos deverão ser cobertos pelo governo e ou poderes legislativos, conforme a Convenção 169 da OIT. Item 14. Quem organiza e coordena as reuniões? Nosso Conselho de Coordenações é quem repassa as informações e reúne o povo. Todo o conteúdo deste protocolo, desde a autoidentificação, o modo de vida, a nossa história, nossos princípios, nossa organização e nosso território, devem ser levados em consideração. Página 66 com as imagens. Mão de Tonho Bravo segurando as sementes do mangue e um casco de marisco. Dada segurando o marisco unha de véio. Página 67 com as imagens. Mão de Tonho Carapitanga segurando caranguejo. Mão de Lau segurando a mescla. Página 68 com as imagens. Elementos da comunidade cenário. Mãos apontadas para o etnomapa Carapitanga. Expediente. Realização: Território Quilombola Brejão dos Negros, Comunidade Quilombola de Resina, Comunidade Quilombola Santa Cruz, Comunidade Quilombola Brejão dos Negros, Comunidade Quilombola de Carapitanga e Comunidade Quilombola Brejo Grande. Equipe de pesquisa e assessoria: Alzeni de Freitas Tomás, Sociedade Brasileira de Ecologia Humana, Nova Cartografia Social do Brasil, Projeto Quilombos. André Luiz Oliveira Pereira de Souza, Sociedade Brasileira de Ecologia Humana, Nova Cartografia Social do Brasil, Projeto Quilombos. Gabriela Murua, pós-doutoranda em Geografia, PPGO/UFS. Equipe de apoio: Padre Isaías Nascimento, Bruno Nascimento, Yuli Neves, Heraldo da Silva Ramos Filho, Rogério Sebastião Ferreira Santos, Mauro Luiz Cibuschi, Kemily Rodrigues, Iris Brito, Thiago Neumann, Luiz Gustavo Noia Araújo, Luiz Felipe Bezerra dos Santos. Revisão: Comunidades Quilombolas do Território Brejão dos Negros. Projeto gráfico e diagramação: Gilmar Santos. Fotos do protocolo: André Luiz Oliveira Pereira de Souza, Arquivo Nova Cartografia Social do São Francisco, Coletivo de Juventude, João Zinclar, Gabriel Murua, Kemily Rodrigues, Foco Filmes, Iconografias, Desenhos, Comunidades Quilombolas de Brejão dos Negros. Etnomapas: Croqui das Comunidades Quilombola de Brejão dos Negros. Mapa Geral: Alzeni de Freitas Tomás, André Luiz Oliveira Pereira de Souza. 2023. Este trabalho é uma realização Associação Quilombola Brejão dos Negros. Apoio: Movimento Quilombola Sergipe, Movimento dos Pequenos Agricultores, MPA, Teia dos Povos, Caritas Brasileira Regional Nordeste 3, Caritas Alemanha, Cooperação Alemã, Conselho Pastoral dos Pescadores, CPP, Nova Cartografia dos Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil, Projeto Quilombos, Sociedade Brasileira de Ecologia Humana, SABE, 350.org Brasil, PPGE-COH, PPGO.